O Tribunal do Júri tem sido a paixão para muitos profissionais do direito, porém poucos têm obtido sucesso. Nós estamos com o bem-sucedido advogado Dr. José Barbosa de Souza, especializado em Direito Penal e Direito Tributário, fundador do escritório Barbosa de Souza Advogados Associados. Dr. Barbosa, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, jornalista Cirlado, venerando. Realmente, o Tribunal do Júri logo tornou-se a minha namorada. Aos 16 anos de idade, eu assisti a uma sessão do Tribunal do Júri e vi um promotor muito bom, um juiz muito sereno, muito equilibrado, e vi também o pobre réu ali, de ombros derreados, e meu sonho de imediato chegou o Tribunal do Júri. Incorporei aquilo ali e fui estudar direito exatamente para ser advogado do Tribunal do Júri, mas não pude me limitar somente a isso. Atuo também no direito tributário, etc. E outras causas, não com tanta frequência, mas também atuo com meus filhos. O que o senhor diz da validade do júri nos dias atuais? O Tribunal do Júri nunca esteve tão atual, nunca teve tanta importância como está tendo atualmente. Nós vemos perfeitamente que há uma luta muito grande em todo o mundo para os direitos humanos, os direitos, as garantias individuais serem asseguradas. E o Tribunal do Júri é o sumo disso. O Tribunal do Júri, já se disse, não há dúvida nenhuma, é a maior trincheira democrática que existe no mundo. Feliz do país que adota o Tribunal do Júri. É a verdadeira democracia, é onde todos se igualam, é o homem julgado pelo próprio homem. Digo eu, um momento sacrossanto, uma sessão do Tribunal do Júri, porque o homem se torna Deus julgando o seu próprio semelhante. Julgar, diz a cultura popular, só cabe a Deus. Perdoar, condenar, só cabe a Deus. Sobretudo condenar. E o Tribunal do Júri exerce exatamente essa atividade, esse sonho que todos nós temos, sermos tratados com fraternidade, com compreensão. A lei é nosso alcance. Não é nem a lei, é o espírito da lei a nosso alcance, que nem sempre acontece mundo afora. O senhor é bastante conceituado, com mais de 3 décadas de atuação no Tribunal do Júri. Raramente se perdeu uma causa, ou apenas uma. Como foi isso? É interessante, Sivaldo, que você nos refere aí. Realmente, eu quase que seria invicto até hoje, mas eu perdi uma defesa do Tribunal do Júri. Mas isso é uma experiência para mim e para os jovens hoje que estudam direito, até os advogados que estão atuando. Talvez nunca tenha ocorrido com eles. É que eu cheguei certa feita no fórum onde funcionava o Tribunal do Júri, e lá estava o Conselho de Sentença já formado, aguardando o advogado, que não havia comparecido na reunião anterior. E o juiz não quis dissolver o Conselho de Sentença e me pediu, eu que gostava tanto, dizia ele, de colaborar com a Justiça, fazer aquele júri. E eu disse a ele que não tinha condições de fazer naquela hora, porque eu não conhecia o processo, não conhecia nada, não conhecia o réu, não sabia história nenhuma daquilo. Ele disse, não, eu lhe dou meia hora para o senhor ir para ali para aquela sala, é um processo simples, fininho, poucas folhas. O senhor vai, com a sua experiência, o senhor faz esse júri, coisa muito simples. E eu fui, mas mal deu tempo de inteirar da história do ocorrido. O nome do réu não sabia nem completo. Aceitei. Quando o doutor Laerte Jatobá, o desembargador,
concedeu a palavra à promotoria, à acusação. Veio um advogado, um promotor, aliás, lá do Recife, muito bom, completamente por dentro do processo, sabendo nome de testemunha, nome de réu, tudo, como ocorre comigo, quando me preparo para isso, que é constante. E quando ele começou a falar, eu percebi que estava perdido. Não recusei jurado, não me inteirei praticamente do processo, me limitei apenas, com o tempo era exíguo, de saber como o fato ocorreu e pronto. E ele totalmente por dentro e eu completamente por fora do processo. De modo que, por um voto, o meu constituinte foi derrotado. Nunca mais o vi. Pegou 5 anos de prisão e até hoje não era daqui, o fato foi no município de Limoeiro, mas não era de Limoeiro ele. E até hoje não sei que fim levou esse cidadão. Foi minha derrota ao Tribunal do Júri. Ou seja, uma derrota quase nula para quem tem mais de 3 décadas de atuação. Não resta dúvida. É quase que não houve condenação, não é? Mas foi uma condenação. E isso serve de lição para mim e para muitos, né? Não confiarmos. Sobretudo porque o que é a liberdade para um homem? Não é? Quanto isso não pesou na sua vida? De modo que isso me toca ainda hoje. Mas fiz, em todas as vezes que atuo no Tribunal do Júri, sempre fiz tudo o que era possível o advogado fazer. E eu me lembro, aqui nós tivemos 7 julgamentos numa sessão do júri. Eu fui advogado de 4 réus. Meus 4 foram absolvidos e os 3 outros foram condenados. E isso foi meio ruim para mim, ou teria sido, porque logo noutra sessão eu teria um júri aqui, como tive, e veio um promotor, o Paudalho, Geraldo Cavalcante de Melo, muito bom tribuno, brincalhão, espirituoso, e aproveitou-se disso, soube disso, e lá falou na sua defesa: vamos acabar com essa história, aqui se mata um pai de família, convoca-se o doutor Barbosa para defender, e o São Barbosa bota na rua, como foi na sessão passada, de 7 julgamentos, 3 condenados e os 4 dele absolvidos. Eu achei ruim a história, mas o fim deu bom também. Quais foram as lições que o Tribunal do Júri lhe deixou e em que isso lhe ajudou na sua vida? Aos 23 anos de idade, eu me tornei professor de português do colégio, no ginásio de Limoeiro. E como professor, eu procurei ser um educador. Eu procurei ensinar caminhos à juventude. Diz Rui Barbosa que ensinar caminhos à juventude é um ofício tão sagrado que deveria ser feito de joelhos. E eu ensinei caminhos à juventude. Mas se eu tenho sido advogado antes, eu teria ensinado muito melhores caminhos. Ou seja, eu teria dado lições mais profundas à juventude, aos meus alunos. Porque, Sivaldo, eu aprendi, terei 2 conclusões. O Tribunal do Júri me ensinou e mostrou isso. Devemos viver na sociedade de maneira tal que, se nos tornarmos réu, irmos para um banco de réu, não devemos ter medo do julgamento. Que a sociedade nos admira, a sociedade nos respeita, a sociedade nos quer bem. E assim ela não nos vai condenar. E devemos também nos conduzir na sociedade de maneira tal que, como se nós fôssemos um dia ser advogados criminalistas, enfrentarmos o Tribunal do Júri defendendo o Constituinte. Os jurados têm tanto respeito ao advogado assim, que respeita a sociedade, que zela por ela, e dificilmente também condena o seu constituinte. Lições. O Tribunal do Júri tem esse aspecto pedagógico. Aliás, o fórum
a sala do tribunal do júri, ou seja, o tribunal do júri, fisicamente, ele devia ser instalado no centro das cidades e num salão muito amplo, aberto, para que todos pudessem saber o que é o tribunal do júri e ouvir aquelas lições que os advogados dão, que os promotores também dão. Esse caráter pedagógico bonito do tribunal do júri.